já englobando aqui, que a gente vai falar de multiplicação, divisão, raiz quadrada. Vamos falar de precedência agora. As operações, elas são o seguinte, ó. Soma. Deixa eu aumentar aqui tudo. Colocar negrito, tamanho 20. A soma é esse símbolo de mais. Subtração é esse símbolo aqui. Multiplicação é o asterisco. Divisão é a barra invertida aqui. Então essa é a divisão. Raiz quadrada é fórmula. Raiz quadrada é SQR, é uma fórmula. E potenciação é o chapeuzinho. Esse chapeuzinho. Então é isso aqui, são as fórmulas. Precedência. O que acontece? O que é a precedência? Qual é a ordem que elas acontecem? Mas basicamente as últimas são a soma, subtração, depois a multiplicação. Essa vai ser feita primeiro que essas duas. Essa aqui vai ser feita primeiro que essas. Essa primeiro que essas aqui e essa de todas. Então é assim que elas se resolvem. Essa é a ordem. Por que eu estou falando isso? A precedência ela é importante porque você pode errar nos cálculos, entendeu? Você faz, por exemplo, eu preciso somar um total para depois pegar esse total e dividir por 2. Então a gente vai fazer assim. Eu vou fazer o exemplo igual. Vou somar esse mais esse dividido por 2. Olha o número que ele me deu. Eu vou mostrar o passo a passo agora. Eu vou copiar a mesma formatação aqui. Ó. Eu vou somar. O que ele tinha somado? M2 com M3. Igual. Esse mais esse. Deu isso aqui. Eu queria somar. O meu objetivo era somar os dois e dividir por 2. Então se eu somar eles e dividir, o que ele fez? Ele dividiu primeiro, depois somou. Então ele dividiu M3, ele dividiu esse valor 497 por 2, porque na precedência é a primeira, a operação é divisão, ganha de soma. Depois que ele dividiu, ele somou com 650. Como que a gente força a precedência? Por exemplo, eu não preciso que some tudo primeiro e depois divida. Para forçar a precedência, eu abro parênteses, fecho parênteses. Agora, tudo que tiver entre parênteses vai ser primeiro, vai ser feito primeiro que tudo que tiver fora. Não importa mais essa regra aqui. Se eu quero somar tudo e depois dividir a soma, eu coloco entre parênteses, depois eu divido por 2. Olha a diferença dos valores. Esse aqui, ele só dividiu o M3 por 2 e somou com M2, porque ele obedeceu a precedência. Esse aqui somou os dois valores, que era o que eu queria, e dividiu por 2 ao final. Então é dessa forma que funciona. Se eu pegar, vamos pegar esse valor aqui, ó,
e eu quero, depois que eu somar, dividir por 2, eu quero multiplicar tudo isso por 10. Esse é o valor. Isso é o que deu. Vou realocar aqui, porque ele deslocou. Vamos tirar, vamos fazer o seguinte, vamos entender o que aconteceu. Deixa eu fechar aqui e vamos ver o que acontece. Esse aqui deu o mesmo. Esse aqui, ele fez exatamente, ele somou tudo, dividiu por 2 e depois multiplicou. Porque esse obedeceu à precedência. Que multiplicação, ela vem por último. Então ele fez esse, ele dividiu tudo aqui e depois multiplicou. Então ele obedeceu à precedência. Então assim, o mais importante é quando você estiver fazendo uma operação, que ela sempre, se você precisar que alguma que seja, principalmente soma, subtração, que ele faça alguma multiplicação, algumas operações antes de extrair uma raiz, antes de dividir, antes de uma potenciação, tudo que você for precisar fazer, coloque entre parênteses. Faz tudo aqui dentro, o resultado você faz a operação aqui fora. Então assim, a gente vai falando mais disso, mas é dessa forma. Como que a gente faz uma raiz? A multiplicação é esse, símbolo de divisão é esse, a raiz quadrada. Se eu pegar a raiz disso aqui, eu vou escrever SQR, só que aqui, desculpa, eu coloquei square root, que é raiz quadrada em inglês. Aqui, como está em português, é raiz. Raiz retorna a raiz quadrada de um número. Tab, a raiz quadrada do que? Tudo que tiver aqui dentro. Então ele vai fazer toda essa operação e ao final vai extrair a raiz. Então é isso que ele fez. Deixa eu fazer aqui uma... tá. O que ele fez aqui? Ele extraiu a raiz dessa soma, depois dividiu por 2 e multiplicou por 10. Aí deu isso aqui. Se eu quiser fazer a raiz de toda essa operação, eu tenho que colocar mais um parênteses, que é o parênteses dessa operação toda aqui dentro. E esse último é o parênteses da raiz. Olha a diferença do número. Ctrl Z para voltar, Ctrl Y, tá vendo? De 76 para 169 como era antes. Então é assim. Mais uma regra de precedência. Ele executou a raiz, a soma e a raiz primeiro e depois fez essa operação. Para você forçar fazer todas essas operações e depois a raiz que ela ganharia, ela só não ganhou dessa porque está entre parênteses. Aí o que você vai fazer? Coloca mais parênteses para ele fazer tudo que está entre os parênteses depois ao final que está fora, tá bom? A potenciação, se eu pegar tudo isso aqui, eu vou fechar um parênteses aqui, ó. Faz tudo isso aqui e no final eleva a 2. Então eu ponho o chapéu 2. Aí ele faz a potenciação.